Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente no seu coração, na sua vida. Seja bem-vindo a mais um dia de partilha da Palavra do Senhor. Aqui no canal anunciamos a Boa Nova. E hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda de que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês estão vendo, meus irmãos e irmãs, que Jesus pergunta para Pedro e ele responde, olha, umas respostas meio vagas, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou alguns dos profetas, né? Mas aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Aí ele responde: Tu és o Messias. Aí Jesus repreende a Pedro: Olha, não fala isso para ninguém. E aí Jesus começa a pregar dizendo: Olha, eu vou sofrer, eu vou morrer para a salvação da humanidade, eu vou sofrer para a salvação de todos vocês e tal. E aí Pedro pega Jesus à parte e fala: mas para de falar isso, que bobagem é essa que você está falando? Aí Jesus responde a Pedro: Olha, vai para longe de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do reino dos céus, não são pensamentos do Senhor. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ou seja, quer que Jesus fique o tempo todo, né, ali, vamos dizer, pagiando eles, né? E na verdade nós sabemos que lá adiante vai se soprar o Espírito Santo, e eles vão sair evangelizando e muitos vão morrer de formas até cruéis, mais cruéis até do que a crucificação de Jesus, embora a crucificação é um método cruel, mas alguns vão morrer decapitados, outros, como o próprio apóstolo Pedro também foi virado de ponta cabeça e crucificado da mesma forma como Jesus, mas de ponta cabeça. Então olhem só, gente, irmãos e irmãs, a gente quer fazer com que Deus faça as nossas vontades, e não é assim, é justamente o contrário. Nós não estaríamos dessa forma pensando como Deus quer que nós pensemos, mas como a nossa vontade quer, e isso está errado. Meus irmãos e irmãs, assim como diz a primeira leitura de hoje, o Senhor é o servo sofredor. Ele serve servindo a nós sofrendo, e nós por vezes não sofremos aquilo que o Evangelho nos pede para que a palavra seja proclamada e que Jesus seja propagado no meio de nós. Nós temos muitas vezes vergonha, nós temos muitas vezes tido poucos esforços para que o Senhor realmente apareça. É hora de nós colocarmos a mão na nossa consciência e se ver se nós estamos realmente servindo a Deus ou aos homens. Reflitamos esse domingo. Precisamos
vivenciar o Evangelho com mais amor. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, que Deus te abençoe a sua família, a sua casa, e continue conosco, partilhando todos os dias aqui a palavra do Senhor no canal Anunciamos a Boa Nova. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Fique com Deus.